Olá, passando para deixar mais uma meditação e espero que de alguma forma possa ser útil para alguns de vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre confiança. Em quem ou em que nós podemos confiar neste período em que estamos vivendo? Esse período de tanta desencontro de informação, tanta fake news. Uma pessoa fala uma coisa hoje e amanhã é divulgado um áudio, um vídeo ou um texto em que essa pessoa diz uma coisa que vai ao contrário do que ela disse por último. Então a gente fica perdido em termos de política, em termos de futuro, olhando assim por um nível mais alto, mas esta falta de confiança ela acaba sendo transmitida aos outros níveis de relacionamento nosso. Pois nós não podemos confiar nas pessoas do alto escalão, nas pessoas de alto nível, trazendo para um nível mais baixo, isso acaba abalando a confiança que a gente tem nas pessoas. E isto é uma coisa ruim para nós. Por quê? Porque é sempre bom termos em quem confiar. É sempre bom termos um amigo do peito, um familiar, nossos pais, nossos irmãos, pessoas que são especiais para nós, as quais nós nos recorremos a elas e elas sempre nos apoiam e das quais nós nos lembramos em nossos momentos de instabilidade. Nós fazemos uso, então, dessas pessoas como sendo pessoas de confiança nossa e nós abrimos nosso coração para essas pessoas. E isso é muito bom para nós. Mas acontece que todo homem, por mais que seja confiável, está sujeito ao erro e a nos decepcionar um dia. Infelizmente, esta é a realidade do homem caído, que está sujeito às circunstâncias. E estas circunstâncias, elas podem causar uma mudança de pensamento, ou de sentimento, ou de consideração, que podem abalar essa confiança que nós temos em determinada pessoa, ou que determinada pessoa tenha com relação a nós. Mas existe alguém que seja digno de confiança, que não está sujeito a estas variações, a estas circunstâncias? Existe alguém em quem podemos confiar em qualquer circunstância, em qualquer momento de nossa vida, seja lá como estejam as coisas ao nosso redor, seja lá como esteja as coisas que nos circundam. Será que existe alguém em quem nós podemos confiar da maneira como se diz, confiar de olhos fechados? Quando penso em confiança, uma palavra que sempre me vem à mente está registrada no Salmo 20, versículo 7, que diz assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O contexto da época no qual o salmista escreveu este versículo era um contexto de muitas guerras envolvendo a nação de Israel. E eles estavam acostumados a viver o que diz este salmo na prática. Enquanto umas nações guerreavam confiando nos seus grandes carros, no grande número de carros que eles possuíam, nos seus grandes cavalos, no grande número de cavalos que eles possuíam, no grande número de pessoas valentes, de guerreiros para lutarem a guerra deles, a nação de Israel ela não confiava nesses elementos materiais muito importantes, de fato, em uma guerra, mas a nação de Israel não confiava nesses elementos materiais que se tornaram até secundários, comparando com a posição, o ponto em que a nação de Israel colocava a sua confiança. Enquanto outros confiavam nesses aspectos, a nação de Israel confiava, fazia menção do nome do Senhor nosso Deus. E isso era tão prático na vida de Israel que eu vou ilustrar aqui com dois exemplos. Davi, o grande rei Davi, enquanto ainda era um adolescente, antes de assumir o posto de rei de Israel, durante aquela batalha contra os filisteus, em que o gigante Golias desafiou por tantos dias uma pessoa de Israel para lutar contra ele e assim definir a guerra,
Davi, aquele rapazinho que não conseguia vestir nem a couraça, nem carregar a espada, ele chegou para Golias e disse para Golias: Enquanto você vem a mim com espada, com escudo e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor. Davi, então, ele fez como disse neste salmo, ele foi contra Golias em nome do Senhor. A arma dele, o que ele confiava, era o Senhor. É claro que ele devia ser muito habilidoso com a funda, que foi, comparado hoje com um estilingue, a arma que ele usou para ferir Golias. Mas ele estava confiante, antes de sua habilidade com a funda, ele estava confiado de que ele iria naquela guerra, naquela batalha contra Golias, em nome do Senhor da guerra, em nome do Senhor Deus. Então, por mais que Golias fosse forte, por mais que Golias fosse um homem acostumado a batalhas, fosse um homem de guerra, fosse um gigante comparado ao tamanho dos outros homens daquela época, Davi, ele confiava no Senhor, no Deus de Israel. Um outro exemplo de que o povo de Israel era acostumado com o que está escrito neste versículo e que se apoiava em Deus em suas batalhas, em suas guerras, e não em seu poder material, em seu poder humano, é na batalha de Israel contra os midianitas, descrita no capítulo 7 do livro de Juízes, em que cerca de 135 mil pessoas do exército midianita se levanta para batalhar contra Israel. E Gideão, então, levanta cerca de 32 mil pessoas de seu exército para aquela batalha. Se 32 mil pessoas de Israel contra 135 mil do exército inimigo já era pouco, Deus então fala com Gideão: Gideão, não vá com todo esse exército, porque Israel, obtendo a vitória, vai colocar a glória da vitória em cima deles, em cima de sua força. E eu não quero isso. Eu quero que vocês reconheçam que a vitória foi dada por mim e não pela força de vocês. E Deus então fala com Gideão para dizer aos medrosos e aos tímidos que voltassem para casa. E fica então com Gideão apenas cerca de 10 mil pessoas. A situação ficou muito pior. Se 32 mil pessoas, comparada com 135 mil, já eram pouca, agora eram 10 mil pessoas contra 135 mil. E Deus volta a falar então com Gideão: Gideão, o seu exército ainda está muito numeroso. Eu quero que você faça um teste com estes homens. Os que de tal maneira procederem continuarão com você e irão para a batalha. Os que procederem de outra maneira, você então mandará que eles voltem para suas casas. Gideão então faz o teste. E neste teste, 300 homens procedem de uma maneira e cerca de 9.700 homens procedem de maneira diferente. Então, Gideão ter pensado, a situação não piorou tanto, porque de 10 mil vão ficar comigo ainda 9.700. Mas foi justamente o contrário o teste. Os 300 eram para prosseguir com Gideão em batalha e os outros eram para voltar para casa. Então, Deus dá a vitória ao povo de Israel, lutando 300 homens contra um exército de 135 mil. Impossível? Não, aconteceu. Deus deu estratégia, Deus deu a Gideão a maneira como ele deveria proceder. E no final das contas, o povo midianita, o exército dos midianitas, estavam cada um ferindo ao seu companheiro, de maneira que Israel obteve a vitória com 300 homens em cima do exército midianita de 135 mil pessoas. E hoje, quais são as nossas guerras? Quais são as batalhas que temos enfrentado? Ou talvez não estejamos enfrentando guerras, não estejamos enfrentando batalhas, mas preocupações que às vezes nos tiram até o sono, preocupações que nos deixam aflitos, angustiados. Talvez nossas guerras, nossas batalhas, nossas aflições, nossas angústias sejam a preocupação em conseguir continuar com o nosso emprego nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Talvez a nossa preocupação, a nossa guerra, a nossa batalha seja em manter o negócio que nós temos. Talvez nós somos pessoas prósperas, que tenhamos nossos próprios negócios, mas como continuar com o nosso negócio? Como manter o nosso negócio em tempo de pandemia?
Talvez a nossa guerra, a nossa batalha, a nossa preocupação, a nossa angústia, a nossa aflição seja a força que nós temos, a nossa vida, em manter a nossa vida, em manter a nossa força, em manter a nossa saúde. Neste tempo de pandemia, se formos contaminados, o que será de nossas vidas? Talvez essa seja a nossa guerra, esta seja a nossa preocupação. Talvez ainda a nossa guerra, a nossa aflição, seja no sustento nosso do futuro. Como conseguirei sobreviver no futuro? Onde que eu colocarei? Onde que eu acharei bens, sustento? Eu preciso fazer uma poupança, eu preciso ter bens, eu preciso ter uma poupança, dinheiro, eu preciso ter alguma maneira de me sustentar no futuro. Ou talvez a nossa preocupação, a nossa guerra, a nossa batalha seja nossos estudos. Eu preciso estudar, eu preciso me formar, eu preciso ter uma boa profissão, eu preciso de inteligência, eu preciso passar no Enem, eu preciso de passar no vestibular. E em quem nós temos colocado a nossa confiança diante das nossas guerras, diante das nossas batalhas, diante das nossas aflições que temos vivido nos nossos dias de hoje? Se temos confiado o nosso emprego, nosso negócio, a nós mesmos, a nossa própria capacidade de gerirmos o nosso negócio, a nossa própria capacidade de mantermos os nossos empregos, estamos completamente errados. A palavra de Deus nos ensina que é Ele, que é Deus quem nos sustenta, é Ele quem abre porta, é Ele quem fecha as portas. Então, se Deus quiser que nós mantenhamos o nosso negócio, que nós mantenhamos os nossos empregos, não há crise, não há pandemia que vá fazer com que nós percamos os nossos empregos, que vai fazer com que nós fechemos os nossos negócios. De outra forma, se Deus acha que chegou o tempo de nós deixarmos o nosso emprego, de nós deixarmos o nosso negócio, podemos estar na maior bonança, podemos estar na crista da onda da nossa fase profissional, mas Deus irá fazer com que percamos o nosso emprego, com que percamos o nosso negócio. Da mesma forma, se temos confiado nossa vida, nossa força, à saúde que temos, ao plano de saúde que temos, aos melhores médicos, a vida é um vapor, temos que nos lembrar disso. É Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Lembre-se, o filho do melhor médico pode ser acometido de uma enfermidade e morrer. Os pais do melhor médico morrem. O melhor médico morre. Então, não adianta confiarmos em coisas, não adianta confiarmos em circunstâncias, não adianta confiar na força de outras pessoas, do médico, não adianta confiarmos em termos um plano de saúde que nos dará direito ao melhor apartamento, do melhor hospital, com a melhor equipe médica. Não adianta. Tudo isso é circunstância da vida e que se encontra pura e simplesmente na mão de nosso Deus. É Ele quem sustenta a nossa vida, independente de termos médico ou de não termos médico. É claro que devemos ser precavidos e, da melhor maneira possível, devemos estar preparados. Se podemos ter um bom plano de saúde, devemos fazer um bom plano de saúde. Se podemos ser atendidos pelos melhores médicos, é claro que devemos ser atendidos pelos melhores médicos. Mas, em última instância, a nossa confiança não deve estar no plano de saúde, não deve estar nos melhores médicos, não deve estar na saúde que temos hoje. A nossa confiança deve estar no nosso Deus. Ainda, se temos confiado nosso sustento aos nossos bens, ao nosso dinheiro, às nossas posses, à poupança que temos para o futuro, devemos nos lembrar daquela parábola em que Jesus chama de tolo um homem que ajuntou tanta riqueza que não cabia mais no celeiro que ele tinha. Então, o que que ele fala? Eu derribarei esses celeiros, levantarei outros maiores e aumentarei ainda mais a minha riqueza. O que que Deus então fala para aquela pessoa, para aquele senhor da parábola? Tolo, esta noite mesmo pedirão a sua alma. Todo o nosso sustento, todo o nosso futuro, tudo o que precisamos está nas mãos de Deus. Não adianta nós juntarmos, não adianta nós termos altas poupanças, não adianta nós termos altos bens, altos investimentos, não adianta. É claro, mais uma vez, devemos ser precavidos, mas não podemos fazer disso o objetivo, o alvo de nossa vida. A confiança, o nosso sustento no futuro deve estar sempre na mão de Deus.
Se temos confiado nossa inteligência, se temos confiado nossa sabedoria à nossa própria capacidade intelectual e com isso nos achamos, nos inchamos, se com isso nos vangloriamos e nos aplicamos a utilizar nossa capacidade intelectual somente para as coisas desse mundo, devemos lembrar que Deus destruirá a inteligência, Deus aniquilará a sabedoria do homem, pois, em sua maioria, o homem não aplica a sua inteligência, não aplica a sua sabedoria às coisas do alto. O homem ignora a Deus, o homem não busca conhecer a Deus, de modo que, no fim, a inteligência do homem, a sabedoria do homem se tornarão em nada, porque não terão a Deus. Em quem devemos confiar então? Jesus. Jesus veio ao mundo sendo a personificação daquele em quem temos que confiar. Ele é o nosso sustento. Ele nos diz que ele sustenta os pássaros que não semeiam, que não cegam e que nem têm despensa, que não têm celeiros. E se ele faz isso com os pássaros, ele não sustentará também a nós, que somos homens? Não valemos nós mais do que valem os pássaros? Ele nos diz que se ele veste os lírios dos campos, que não trabalham e nem ceifam, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, ele também não proverá a nossa vestimenta? Não valemos nós mais do que os lírios do campo? E com relação à nossa força, à nossa saúde, em quem devemos confiar? Mais uma vez, em Jesus. Ele nos diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Jesus, paradoxalmente, diz que se quisermos ter a segurança da nossa vida, nós devemos perder a nossa vida, nós devemos abrir mão de nossa vida aqui, se for preciso. Jesus ele tem um olhar sempre diferente do nosso. Nosso olhar é sempre preso a esta terra, a esta vida. Nosso olhar é sempre limitado, muito apegado às coisas materiais. Jesus sempre lança um olhar diferente, um olhar além, um olhar no reino dele, um olhar na vida eterna que está assegurada para aqueles que nele põem a sua confiança. E com relação ao nosso futuro, ao nosso sustento futuro, aos nossos dinheiros, à nossa riqueza, ao nosso bem, o que Jesus diz a respeito? Ponha a confiança nele também. Jesus nos instrui a juntarmos tesouros no céu. Jesus nos fala que o que nós ajuntamos aqui nesta vida, a traça, a ferrugem corroem, o ladrão vem e rouba e leva tudo. E se nós ajuntarmos tesouros no céu, a traça, a ferrugem não corroem, e lá não entra ladrão para poder nos roubar. Finalmente, com relação à nossa inteligência, aos nossos estudos, à nossa sabedoria, em quem devemos confiar? A Bíblia nos diz que Deus nos dá sabedoria. Se pedirmos, Ele dá liberalmente a quem pede. Não adianta termos a maior inteligência, a maior sabedoria, se a nossa inteligência, a nossa sabedoria estiver destinada somente às coisas deste mundo. Devemos sim ter nossa inteligência, usar da melhor maneira possível, mas aliado a isso, devemos ter a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que nos instrui corretamente para os melhores caminhos. Mais que isso, Jesus nos diz que é para lançarmos os nossos jugos sobre ele, é para lançar as nossas preocupações, é para lançarmos as nossas aflições, as nossas angústias sobre ele. Tudo isto, todas as nossas preocupações, tudo que temos que nos aflige, devemos lançar sobre ele e ele nos ajudará a carregar. E com relação ao futuro, com relação à nossa confiança no futuro, para o futuro, as expectativas são muito boas. Se nada tem nos faltado até hoje, temos que ter a plena confiança de que nada nos faltará no futuro. Se Jesus tem cumprido até hoje a sua palavra de nos sustentar, temos que ter a plena confiança de que ele continuará nos sustentando até o fim desta vida e no porvir, no além desta vida. Ele continuará nos sustentando. Ele é a nossa confiança. Precisamos ter uma visão de futuro mais além do que o futuro apenas nesta vida.
Jesus, ele é a nossa rocha, ele é uma rocha eterna que vai além desta vida, vai além deste mundo. Salta para o reino eterno, salta para o reino de Deus, salta para a vida celestial. A Bíblia nos diz que quem crer nesta rocha, quem crer em Jesus, não será jamais confundido. Se você colocar a sua confiança nessa rocha eterna, você nunca será confundido. A Bíblia nos diz ainda que ele é a nossa torre forte. É ele quem nos garante um alto refúgio. Chegará um tempo em que não precisaremos mais nos preocupar com os nossos pensamentos, com as nossas forças, ao que haveremos de comer, ao que haveremos de beber, ao que haveremos de vestir, onde trabalharemos, qual será o nosso sustento. O futuro nos promete novos céus e novas terras, um tempo de regozijo eterno com o nosso Deus. Esta é a maior confiança que o Senhor Jesus nos garante. E é a esta confiança que devemos nos aferrar, nos apegar com todas as nossas forças. Você já está firmado nesta rocha? Se sim, damos graças a Deus e glorificamos a Deus por sua vida. Se ainda não, este é o tempo de você confiar em Jesus Cristo, nossa rocha eterna, nossa torre forte, nosso alto refúgio. Entregue-se a Ele e deposite nele toda a sua confiança, e você passará a desfrutar de uma paz que só a confiança em Jesus pode nos proporcionar. Um grande abraço a todos. Fiquem na confiança e na paz da nossa rocha eterna, nossa torre forte, Jesus Cristo.